Olá pessoal, voltamos aqui para mais uma aulinha e mais uma vez uma questão que também está naquele mesmo concurso que citamos na outra semana, que era para ingresso às carreiras do Ministério Público do Rio Grande do Sul, para o cargo de promotor, que foi um concurso que foi feito em 2014. Beleza? E nessa vez vamos estar tratando uma outra questão. Então deixa já eu trazer para vocês aqui qual é a questão. Vou ler com vocês. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparece. Durante o Festival de Balonismo na cidade de Torres, Afonso Dias, de 52 anos, deslocou-se até a Boate Cristal para festejar a sua classificação no evento. No recinto, conheceu o transformista Maitê, 21 anos, já para prejudicar você aí, convidando-o para acompanhá-lo na comemoração. Enquanto conversavam, Afonso disfarçadamente colocou uma substância na bebida de Maitê, que o levou a perder os sentidos. Olha aí, analisa a questão. Na sequência, conduziu o transformista desmaiado, já estou dando a dica para vocês, sem poder oferecer resistência, até seu carro, onde praticou com ele sexo anal. No dia seguinte, cadê? Isso. Maitê registrou o fato delituoso contra Afonso na delegacia de polícia e adotou as medidas necessárias para responsabilizá-lo. No presente caso, o crime praticado pelo agente é o D e a ação penal correspondente é... Se você já sabe a resposta, excelente. Mas se você ainda não sabe a resposta, vamos falar do direito? E aí, pessoal, voltamos aqui para aquela questão. E se você não conseguiu responder a questão, calma, não se aflita. Não se aflita. Eu vou te ajudar e você vai chegar lá. Tá ok? Esse caso é muito simples, e você precisa observar o que diz a lei a respeito disso. Você precisa ler o Código Penal. Muita coisa no direito é leitura. Interpretação acontece, mas tem muita leitura. Então, se você não conhece esses institutos, se não conhece esses tipos penais, então fica muito complicado para você. Deixa eu voltar aqui. Olha só as opções que ele dá para você. Estupro de vulnerável com ação pública incondicionada, dá estupro, né, simples, com ação pública incondicionada, violação sexual mediante fraude, com ação penal pública condicionada à representação, estupro com ação pública condicionada à representação e violação sexual mediante fraude, com ação penal privada. Ele dá aqui vários elementos para você que te induzem ao erro e fazem você ir para a resposta errada. Mas se você fizer uma análise dos tipos penais e você fizer uma análise do texto da questão, você consegue chegar lá. E você vai chegar lá agora. Vamos lá. Esses crimes, todos esses crimes que foram citados lá, estupro, violação sexual mediante fraude, estupro de vulnerável e a ação penal, inclusive, tudo isso lá está no título 4 do Código Penal. Título 4, que é dos crimes contra a dignidade sexual. E o capítulo 1 dos crimes contra a liberdade fala sobre os crimes de estupro, artigo 213, e violação sexual mediante fraude. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma análise desses tipos penais para saber se algum deles aqui, pelo menos o estupro e violação sexual mediante fraude, fazem parte da nossa resposta. Vamos ver se é estupro. Diz assim, ó, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou a permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Mas presta bem atenção no que está grifado aqui. Mediante violência ou grave ameaça. Pegou aqui? Pegou? Mediante violência ou grave ameaça. Houve violência? Houve grave ameaça? Eu acho que não, hein? Ele convidou Maitê e Maitê foi juntamente com ele, tá ok?
Então vamos ver se houve, então, violação sexual mediante fraude. Será que houve isso? Vamos lá. 215. Ter conjunção carnal, houve, né? Ou praticar outro ato libidinoso com alguém, né? Houve. Mediante fraude. Foi alguma fraude que ele fez? Ele fingiu que não era, ou era? Ou por outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Eu vou te dar um exemplo porque talvez você se embole aqui nesse finalzinho. Um caso muito falado no direito. Você vê aí, de repente, sei lá, dois irmãos gêmeos, né? Dois gêmeos, idênticos, gêmeos idênticos, e talvez uma menina esteja interessada ou sente atração sexual por algum dos dois gêmeos. Ocorre que ela começa a namorar com o gêmeo A, e o gêmeo B se aproveita da situação de ser idêntico ao gêmeo A, e no momento em que o irmão dele, o A, não está próximo, ele se passa pelo A. O B se passa pelo A. Aí o que acontece? Ele vai lá, conversa com a menina e tudo mais, como se ele fosse o irmão, seduz ela, e ele acaba tendo conjunção carnal com ela, praticando um ato sexual com ela. Então, assim, ele fez isso de maneira fraudulenta. Ele fingiu que era o irmão. E, na verdade, era outra pessoa. E isso aí, de certa forma, acaba também impedindo ou dificultando a livre manifestação de vontade da vítima, que talvez não quisesse ficar com ele, quisesse ficar com o primeiro, o irmão A. Entenderam? Essa questão da violação sexual mediante fraude, esse é um dos exemplos. Vamos lá. Estupro. Aconteceu o estupro? Aconteceu. Mas será que foi um estupro simples? Acho que não. Vamos analisar agora o capítulo 2, que fala dos crimes sexuais contra vulnerável. Será que é? Vamos lá. Artigo 217-A. Estupro de vulnerável. Diz assim: ter conjunção carnal, teve, ou praticar outro ato libidinoso, beleza. Com menor de 14 anos? Não era menor de 14 anos. Diz que Maitê tinha 21 anos. Mas a gente não vai cair nessa pegadinha, não. Parágrafo 1º diz assim, presta bem atenção. Incorre na mesma pena, quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade, não era o caso, ou deficiência mental, também não era o caso, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. E diz que esse rapaz, o que ele fez, esse senhor, esse homem de 52 anos, ele colocou lá uma substância, um comprimidinho lá, aquele Boa Noite Cinderela, na bebida de Maitê e saiu desmaiado. E aproveitou-se da situação, né? Esse homem aproveitou-se que Maitê estava desmaiada e praticou o ato sexual com ela. Então, nesse momento, ela não pôde oferecer resistência. Então, aí é que começa. Existe a diferença entre o sexo consentido e o estupro de vulnerável. A grande diferença é essa. E olha só ainda, cara, o que o parágrafo 5º fala, que é muito, muito interessante. Diz assim, as penas previstas no caput e nos parágrafos 1º, 3º e 4º deste artigo, para a gente que interessa o primeiro, aplicam-se independente do consentimento da vítima. Aquela diferença que eu falei sobre o sexo consensual e o estupro de vulnerável. Olha só. Independente do consentimento da vítima ou do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime. Olha só. Então, deixa eu ver o nome do rapaz aqui, eu acho que era Afonso, né? Então, mesmo que Maitê tenha consentido o ato sexual com Afonso, enquanto ela estava sóbria, enquanto ela gozava de suas faculdades mentais, no momento em que ela perde os sentidos, acabou o sexo, acabou a relação sexual. Ele deveria ter parado. Se acontecesse de Maitê ter bebido com ele, tá praticando um ato sexual,
e ele percebe que ela, por conta da bebida, desmaiou, acabou o ato sexual. Porque no momento em que você pratica o ato sexual com alguém que não tem condições de consentir se quer continuar ou não, já é estupro de vulnerável. Entendeu? Independente de ter 14 anos ou não. Você percebe aqui? Não pode oferecer resistência. Foi lá, colocou Boa Noite Cinderela. Antes disso, chamou para sair. Chamou para sair. Ah, vamos pro hotel? Vamos transar? Vamos, tá ok. Botou Boa Noite Cinderela e a pessoa apagou, acabou. É estupro de vulnerável. Por quê? Porque não pode oferecer resistência. Isso aí sou eu que estou falando? Não. Está lá no tipo penal. É só você olhar lá, parágrafo 1º do artigo 217-A do Decreto-Lei 2848 de 1940. Então, assim, você então já conseguiu matar aí parte da questão. Mas aí você fica na dúvida. Então, qual é a ação penal nesse caso aí? Qual é a ação penal? Privada? É pública? É condicionada à representação? É incondicionada à representação? Qual é a ação penal nesse caso? E eu vou te dar uma dica. Geralmente, você encontra ainda dentro do mesmo título, lá embaixo, você encontra qual é a ação penal. Então vamos lá. Passando, viu, pelo 213, 215, 217, no 225, Disposições Gerais, capítulo 4, do mesmo título, olha só. Ação penal, tá bem aqui, 225. Nos crimes definidos nos capítulos 1 e 2, vamos lá, estupro de vulnerável está onde? Capítulo 2, correto? Deste título, procede-se mediante ação penal pública incondicionada. Tá ok? Ação penal pública incondicionada. Então vamos voltar lá para a questão? Vamos lá. Então Afonso Dias, de 52 anos, ele conhece na boate Maitê, o transformista Maitê de 21 anos, convidou para acompanhá-la na comemoração. Conversavam, Maitê aceitou conversar com ele. Só que ele coloca uma substância na bebida de Maitê. E Maitê perdeu os sentidos. Na sequência, conduziu Maitê, desmaiado, sem poder oferecer resistência. Olha só lá, o parágrafo 1º do artigo 217-alfa, não pode oferecer resistência. Vamos lá. Então, conduziu o transformista desmaiado, sem poder oferecer resistência, até seu carro, onde praticou com ele sexo anal. Entendeu? Então vamos lá. Qual foi o crime que esse cara praticou? Que o Afonso Dias praticou? Vamos lá. Estupro de vulnerável. Com certeza não foi só estupro, não. Porque Maitê perdeu os sentidos. Não foi violação sexual mediante fraude, já expliquei para vocês como é que ela funciona. Não foi... Então, a gente só tem aqui o estupro de vulnerável. Só. E nós já vimos lá, no 225, qual é a ação penal? Ação penal pública incondicionada à representação. Beleza? Então, a gente está certo aqui? Tudo fechado? Qual foi o crime? Estupro de vulnerável. E qual foi a ação penal? Pública incondicionada. Resposta A. Fecham comigo na A? Então vamos verificar. É isso aí, galerinha. É isso aí. Tudo fechado. Tá ok? E vamos lá. Agradeço muito a vocês por terem assistido a mais essa aula. E peço a vocês, se inscrevam no canal, coloque seus comentários aqui embaixo. Talvez o seu comentário possa ser tema da próxima aula. Compartilhe esse vídeo também com seus amigos, aqueles que desejam fazer concurso para as carreiras jurídicas ou policiais. Nós vamos estar sempre focados em manter vocês atualizados com relação a essas questões de concurso, sempre resolvendo essas questões de concurso, tá ok? Beleza? Então, agradeço vocês. Até a próxima e vamos falar do direito?